Graças a Deus que nos dá a vitória. Como diz o salmista Davi, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Pegue a sua caneca com água para no final fazermos o ato profético. E eu lembro a você, olha, o Senhor Jesus salva, o símbolo da salvação é a cruz. O Senhor Jesus o batiza com o Espírito Santo, o símbolo do batismo com o Espírito Santo, a pomba. Cálice é o símbolo da cura divina, coroa o rei que há de vir. Amém? Graças a Deus que nos dá a vitória. Querido Espírito Santo, que tu possas agir no espírito, na alma e no corpo daquele que vai ouvir esta palavra. Amém? Graças a Deus que nos dá a vitória e que essa palavra possa levar você a crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus e a crescer na bênção. Você pode no canal Leles, no YouTube, conferir esse nosso trabalho, que nós começamos há quase 3 anos, quando chegou a pandemia aqui no Brasil, e nós começamos a pregar desde o livro de Gênesis, e todo dia a gente fala sobre um capítulo da palavra de Deus. E eu agradeço a Deus porque tem pessoas que têm nos acompanhado há 3 anos, como é o caso da Maria Vaz, que está aí. Deus abençoe você poderosamente, a sua casa. Ela tem desde o primeiro dia nos acompanhado, quase todos os dias ela está aqui conosco ao vivo. E quando ela não está ao vivo, depois ela assiste pela minha página no Face ou no canal Leles. Graças a Deus que nos dá a vitória. Então vamos que vamos. Queridos, a nossa meditação hoje é no capítulo 11 de 2 Coríntios. Esse capítulo, amados, ele tem 30... Glória a Deus. Ele tem 33 versículos. Faça a leitura dele depois, porque ao mesmo tempo que estamos pregando a Bíblia capítulo por capítulo, estamos lendo também a Bíblia capítulo por capítulo. E o que acontece? Eu oro a Deus e eu peço uma direção do Espírito Santo de algo que eu vou destacar. Porque se eu for falar desses 33 versículos, aí a live fica extensa, certo? O que eu quero destacar nesse capítulo? Esse capítulo aqui, Paulo, ele está em defesa do seu ministério. Ele começa no capítulo 10, ele fala sobre o seu ministério, o seu trabalho, e aqui ele continua a sua defesa do seu ministério. Muitas vezes nós temos hoje em dia que fazer colocações em defesa da nossa vida cristã, certo? Às vezes a gente ouve coisas que a gente não pode deixar passar, a gente tem que falar, a gente tem que se posicionar. Embora às vezes num ambiente que nem todo mundo possa gostar. Se alguém faz uma crítica à sua fé, é importante você se posicionar em defesa da sua fé em Jesus. E é isso que Paulo ele fala aqui, certo, queridos? E uma das coisas que ele destaca aqui, que eu quero destacar, a minha filha na fé, Lúcia Sena, também tem nos acompanhado nesses 3 anos, minha filha de fé, ali de Maranguape, Ceará. Deus abençoe poderosamente. Então, uma das coisas, gente, que ele fala aqui é que no versículo 1 e 2 é que ele estava preparando a igreja do Senhor Jesus como uma noiva virgem pura. Ele diz assim, no versículo 2, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Por que Jesus fala isso? Que Paulo fala isso?
É porque Jesus, queridos, ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus hoje ele está à direita de Deus intercedendo por nós. O Espírito Santo de Deus ele está aqui, ele habita em nosso corpo. O Espírito Santo de Deus ele nos leva a orar, nos leva a buscar a Deus, ele nos inspira. E o Espírito Santo de Deus é que coloca nos nossos lábios, no nosso coração a palavra. E esta oração ela chega a Deus em nome de Jesus, ou seja, é o Pai, Filho, Espírito Santo, é a Trindade trabalhando junto. A gente ora movido pelo Espírito Santo a Deus em nome de Jesus. Jesus é o sumo sacerdote, ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Mas vai haver o dia que ele vai vir encontrar-se com a sua noiva. É chamado casamento, é chamado bodas. E o que acontece? É que pela lei, o sumo sacerdote ele só poderia se casar com uma virgem. Você pode conferir lá no livro de Levíticos, capítulo 21, 14. Você pode também no canal Leles e procurar onde é que está o livro, quando eu preguei Levítico. Aí você procura lá Levítico, capítulo 21, você vai ver que tem uma palavra lá. Então o sumo sacerdote ele tinha que casar com uma noiva virgem, pura. Então Paulo ele faz aqui uma referência a isso, porque em Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 27, você pode conferir. Assim como o sumo sacerdote ele tinha que casar com uma noiva virgem, pura, assim também o Senhor Jesus ele virá para casar, para unir a sua noiva, e ela também precisa ser pura. Então, entenda uma coisa, quem é a noiva de Jesus? É a igreja de Jesus. Quem é a igreja de Jesus? Você e eu, a pessoa que aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, Paulo, ele preparava a noiva para que ela fosse pura. É o nosso alvo está aqui. Dessa palavra, desses 10 minutinhos que eu quero transmitir para você, 15, é ajudar você, como cristão, como noiva de Jesus, a ser pura. Você sabe que hoje em dia o que não falta são coisas para tirar a nossa pureza de alma, nossa pureza de coração, não é verdade? O celular mesmo, a gente pega, está abrindo ali, de repente vem situações que a gente tem que sair fora, deletar, na própria televisão, às vezes programação que a gente está acompanhando, enfim, nos dias de hoje, o que não falta são coisas para tirar. Às vezes uma pessoa que você conhece, às vezes até mesmo pessoas da igreja, de repente chega no seu ouvido e vai murmurar, vai reclamar, vai queixar. Então é muita coisa que Satanás usa hoje para tirar a nossa pureza. Então Paulo está falando aqui, eu estou preparando vocês para ser uma noiva pura, assim como o sumo sacerdote tinha que casar com uma mulher pura, uma noiva pura, eu estou preparando a vós. E Paulo, então, ele vai discorrer aqui nesse capítulo lutas, batalhas que ele teve para fazer isso. Não é fácil para um pastor hoje em dia também levar a igreja a ser pura. Não está de brincadeira não, queridos. Levar a igreja a ser pura. Jesus vai vir buscar uma noiva pura. Gente, você pode ter certeza, se Jesus volta hoje, é muita gente que fica. Muita gente vai ficar. É muito crente. Muita gente que acha que vai, não vai, gente. É muita gente que vai ter decepção, não vai poder participar das bodas do Cordeiro de Jesus, vai ficar num mundo que vai ser governado pelo anticristo e vai ser um governo duro. Tudo que você está vendo acontecer no mundo hoje, tudo que você está vendo acontecer no Brasil hoje é preparação para implantar o governo do anticristo. Por isso que essa situação que você vivencia, porque existe vamos dizer assim, um acordo mundial, um combinado no mundo de colocar no poder pessoas que vai facilitar a vinda desse governo que vai ser único no mundo. Para este governo agir, o mundo vai ter que estar um caos. É por isso que está nesse caminho. E Paulo enfrentou lutas
para fazer isso. Ele fala aqui, ó, a partir do versículo 23, olha, fala assim, ó, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, ó, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Gente, olha, falsos irmãos. Olha aí, gente. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então aqui ele faz uma lista de lutas, de batalhas, queridos, que ele enfrentou para levar o evangelho e preparar a noiva. Saiba que muitas vezes nós, sacerdotes, enfrentamos lutas e batalhas para levar até você a palavra de Deus, para que você seja abençoado. Pega a sua caneca com água. Querido Deus e Pai, autor e consumador de nossa fé, nós te damos graça pelo dia que o Senhor fez e hoje o Senhor nos concede, nessa segunda-feira de 2023, primeiro mês deste ano, levar a tua palavra, que não seja em vão. Assim como Paulo ensinou, preparando a noiva, que ao transmitir esta palavra, eu esteja tendo a mesma atitude de Paulo, com honestidade, com sinceridade. Paulo mostra as lutas e batalhas que ele enfrentou no preparo desta noiva. Senhor, assim não é difícil. Muitas vezes temos lutas, batalhas, talvez nem tanto, talvez não tão semelhante à do teu servo Paulo, mas para nossos dias o Senhor sabe, as hostes infernais, as perturbações no mundo espiritual, ataques, ó Deus, sim também, muitas vezes até de línguas cristãs, mas aqui estamos para fazer, e que essa palavra abençoe e fortaleça os que estão ao vivo aqui agora comigo, aleluia, mas que ela venha abençoar também todos aqueles que depois acessar, de graça, de paz, que essa noiva que está assistindo ao vivo seja abençoada, que as noivas que vão ouvir depois sejam agraciadas. Se a alma estiver triste, angustiada, abatida, eu repreendo essa tristeza, essa angústia em nome de Jesus. Meu Deus, esta noiva que está enfrentando uma necessidade material, que o Senhor haja como Jeová Jiré, venha suprir. Essa que está enferma do corpo, que o Senhor haja como Jeová Rafá. Aquela noiva que está precisando de paz, que o Senhor venha agir como Jeová Shalom. O Senhor é paz. Aleluia. Pode tomar essa água. E eu agradeço a Deus de fazer parte deste time, de fazer parte desta equipe escolhida por Deus para preparar a noiva. Que essa palavra ajude você no seu preparo espiritual, emocional e físico. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito de Deus seja com todos vós hoje e sempre. Eu vou pedir você compartilhe essa palavra, vá no canal, deixa lá o seu like, o seu joinha. A gente sempre coloca aí o Pix, se algum dia você puder. Abençoe também nosso ministério em nome de Jesus. E um beijo no teu coração.